Pessoal, como eu tinha dito anteriormente, o ano começou com várias tensões, né? O Lula fez uma convocação aos seus três comandantes, Exército, Marinha e Aeronáutica. E a convocação foi com um tom até de ameaça. Eles têm que cumprir o que o Lula mandou, né? Isso aí mostra uma cena triste e deplorável, né, da história do nosso Brasil. Vocês vão entender o porquê, né, essa convocação do Lula tem a ver com os atos do dia 8 de janeiro. E sabe, a politização, né, de coisas tão sérias que existem na justiça. E a gente vai falar sobre isso. Outro ponto que a gente precisa falar, né, um boletim médico mostra, depois de uma disputa acirrada que aconteceu, que a gente mostrou para vocês nas eleições, agora, né, o boletim médico mostra, né, um grande aliado aí do Lula regressando para a UTI, né? E a gente vê que é um dia triste, né, para os familiares, mas a gente precisa falar sobre isso aqui com vocês. Então, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante, tá? Dá uma help aí pra gente. E bora de informação. Só não esqueça que o livro Segredos Milionários dos Leilões tá disponível para você aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeira notícia que eu trago para vocês. Já vamos começar direto com notícia, né? Tem muita gente que fica bravo. Você começa com uma matéria e essa matéria só aparece lá ao final. Tem muitos canais que atuam dessa forma. Eu já chego, na sequência que tiver, eu vou lendo e vou trazendo essas informações para vocês. Fechou? Vamos lá, matéria da CNN Brasil. Lula convoca e comandantes das três forças irão ao ato de 8 de janeiro. O evento foi batizado como Democracia Inabalada e ocorrerá no Palácio do Planalto. Lembra que o Lula fez uma espécie de comemoração do 8 de janeiro? Lembra disso? Né? Ou seja, um ato em memória do 8 de janeiro. Né? Para nós que estamos observando de fora, a impressão que se teve é que o Lula comemorou muito o presentão que foi dado, né, a ele com os atos do 8 de janeiro. Ou seja, dali a gente viu ações amplamente desmedidas. A gente viu ali ações que assustam, né? Ou seja, um verdadeiro tribunal de exceção, com escolha de magistrados sem sorteio, né? Ações sem observância do devido processo legal, um verdadeiro show de horrores jurídico. Né? E o Lula agora quer comemorar isso para o resto da vida, para mostrar que se vocês forem o tipo de gente que se manifesta contra o governo, vai sofrer as consequências, né? O presidente Lula convocou e os três comandantes das Forças Armadas irão participar da solenidade no Palácio do Planalto, em lembrança aos 2 anos dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa, o Múcio, né? Os comandantes do Exército, o general Tomás Paiva, da Aeronáutica, que é o brigadeiro Marcelo Damasceno, e da Marinha, que é o almirante Marcos Olsen, se juntarão aos presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, para a cerimônia. Parece que o Lira não vai comparecer, né? A presença dos comandantes nesse ano é carregada de simbolismo, tendo em vista que as relações entre o Planalto e as forças estremeceram nos últimos meses. Primeiro, em razão da inclusão dos militares pelo governo no pacote de corte de gastos. A Marinha chegou a divulgar um vídeo ironizando o pacote. Segundo, pela conclusão do inquérito que apurou a tentativa de golpe de Estado, o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e a iminência do julgamento dos acusados no Supremo Tribunal Federal. Muito embora as forças apoiem as investigações, há uma percepção de que o governo, em especial a Polícia Federal, além do Judiciário, exageram ao expor os militares no episódio. Resumindo, o Exército está com medo, né? Está argumentando aqui que há uma perseguição, né? Porque quando o Judiciário exagera, ele está perseguindo, ele não está cumprindo a lei. Exageros do Judiciário são ilegais, são violações ao devido processo legal, são violações à lei. E isso é ilegal, tá? Então, há um atrito muito grande e o Lula, né, põe aí essa situação, né, numa espécie de, como que eu posso dizer, um vassalo, né, do governo Lula, mandando vocês têm que ir. Ou seja, cada ato do Lula humilha ainda mais, né, as Forças Armadas, outrora, né, objeto de tantas glórias do passado que ficaram lá no passado mesmo. Vamos lá, matéria da Jovem Pan News para vocês agora.
Prefeito de BH, né, recém-impossado agora e eleito, Fouad Noman, é internado com insuficiência respiratória aguda. Não sei se vocês acompanharam, né, se viram os editoriais, que eu falei muito das eleições municipais. Teve ali uma disputa muito acirrada, né, entre o bolsonarismo e o PSD, né, na prefeitura de Belo Horizonte. E ali, no meio dessa disputa, foi para o segundo turno e o Fouad acabou levando a melhor. Só que agora chega essa notícia triste de que ele retorna à UTI, né, depois de um tempo que ele já tinha saído, deixado a UTI por uma insuficiência respiratória. Agora ele volta e o estado de saúde parece não estar dos melhores. O prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, do PSD, voltou a ser internado na tarde de sexta-feira, na unidade de terapia intensiva, UTI, de um hospital da capital mineira. Ele apresenta um quadro de insuficiência respiratória aguda e está respirando com a ajuda de aparelhos. De acordo com a unidade hospitalar, o prefeito está realizando exames para avaliação do quadro e ainda nesta sexta, o prefeito se consultou para uma avaliação sobre um tratamento de reabilitação com sessões de fisioterapia. Não está com a saúde muito bem. Essa é a quarta internação de Fouad Noman desde que venceu as eleições no fim de outubro. Em novembro, o prefeito deu entrada em um pronto-socorro com fortes dores nas pernas. Foi divulgado o diagnóstico de neuropatia periférica secundária, condição que surge com a consequência de doenças como o câncer, né? Então a situação dele não está nada boa. Então, desejo melhoras, né? Sempre ao Fouad Noman aí e, sabe, que possa se recuperar dessa aí, né? Nessa situação aí grave, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos falar do líder do governo Lula. Olha só, o Flávio Dino está travando uma espécie de guerra, né? Entre aspas, contra o mau uso das emendas parlamentares. E aí, uma matéria da Gazeta do Povo coloca o líder do governo Lula bem na mira, né? De um possível esquema das emendas parlamentares. Líder do governo Lula, na Câmara, aparece em mensagem sobre suposto desvio de emenda parlamentar. Matéria da Gazeta do Povo, tá? O nome do líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, apareceu em áudios encontrados pela Polícia Federal, em uma investigação que apura compra de votos e um suposto desvio de recursos em emendas parlamentares no Ceará. O inquérito é anterior às decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de barrar emendas parlamentares ao orçamento por alegada falta de transparência. Embora seu nome tenha surgido no levantamento de provas, Guimarães não é tratado como investigado. Ele nega ter ligações com o fato. Então, houve a menção do nome dele, menção de escolhas para destinação, mas ele não passou a ser investigado. Foi mencionado. Está lá a menção ao nome dele, mas ele não é investigado. Só deixando claro para vocês. Aí, quem fez uma crítica foi o Carlos Jordi, que por muito menos já foi investigado. Ele escreveu: 2 pesos, 2 medidas. José Guimarães é citado em áudios sobre desvio de emendas. Por muito menos, aliás, por nada, sofri busca e apreensão. E até assessor meu foi alvo da PF. Será que o Flávio Dino vai determinar a busca e apreensão no líder de Lula? Ou vai dar a ele tempo de sumir com as provas? E aí ele completa: aos amigos os favores, aos inimigos perseguição e pesca probatória. E aí, o que você acha sobre isso? Pois é. Aqui, segundo o Carlos Jordi, depois, né, das revelações de que o nome dele estaria sendo citado, deveria haver uma investigação. Qualquer um que tenha um nome sequer citado em qualquer das situações do golpe de Estado vira réu na hora, vira indiciado na hora. Não é assim que funciona? E aí, vem a matéria da revista Oeste aqui. Deputado, do caso dos dólares na cueca, pode virar o presidente do PT. Lembrando que, na época, né, teve um apelido pejorativo que as pessoas utilizavam contra o José Guimarães, que era Capitão Cueca. E isso gerou até processos por parte do parlamentar contra outras pessoas que usavam esse nome em relação a ele. Mas agora, né, ele pode ser o próximo líder do PT. O líder do governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães, pode se tornar o próximo presidente do PT. Em 2005, um assessor desse mesmo parlamentar foi detido no aeroporto de Congonhas com milhares de dólares presos ao corpo
dentro da cueca. A possível candidatura esteve entre os temas abordados por José Dirceu em uma entrevista concedida na quinta-feira. Ele disse que pode apoiar José Guimarães com prazer na disputa pela presidência da legenda, ou seja, como presidente do PT. Requisitos tem muito, né? Uma figura que sempre teve em sintonia, né? Não à toa, com o PT, então representa muito bem o PT. Vamos falar dele, do Gustavo Lima, que está sendo, tudo quanto é jornal está falando disso agora, né? De embaixador a presidente. Vamos lá. Saiu uma briga agora de partidos querendo o Gustavo Lima na legenda. Partido do Pablo Marçal, PRTB, né, que o Marçal concorreu, quer filiar Gustavo Lima e abre a possibilidade de chapa em 2026. Olha só isso. O partido PRTB quer filiar o sertanejo Gustavo Lima para a disputa eleitoral de 2026. A posição foi confirmada nesta sexta-feira pelo presidente da sigla, Leonardo Avalanche, e vem um dia após o cantor anunciar a intenção de concorrer ao Palácio do Planalto nas próximas eleições. A sigla abrigou o coach Pablo Marçal durante a disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano passado e traça uma estratégia que pode contar com uma possível chapa entre os dois nomes nas próximas eleições, ou seja, Marçal e Gustavo Lima na mesma chapa. Vamos lá. Estava observando muitos analistas falando sobre o caso, né, Gustavo Lima e até mesmo sobre o caso Pablo Marçal. Aí tem aqui também. Pablo Marçal se manifesta sobre o projeto presidencial de Gustavo Lima. Ele foi lá, fez um telefonema, chegou a conversar com ele. O candidato derrotado na eleição da prefeitura da capital em 2024, o Pablo Marçal, do PRTB, disse que ligou para Gustavo Lima, de quem é amigo, para dar as boas-vindas ao cantor na política. O telefonema foi feito após Gustavo Lima revelar com exclusividade a coluna Grande Angular do Metrópolis, que pretende se candidatar à presidência da República em 2026. A nova safra de políticos. Liguei para o Gustavo Lima e ele realmente está com o coração disposto a servir o nosso povo. Viveremos o pior momento econômico da nossa história nesses próximos dias e depois disso virá uma nova safra política. Bem-vindo, Gustavo, disse Marçal por meio de sua assessoria, ou seja, mostra que ele está bem alinhado. União Brasil já procurou o Pablo Marçal, outros partidos procuraram o Pablo Marçal e eu estava vendo aqui a análise do pessoal do Partido Novo sobre o Gustavo Lima. Eles são super céticos à possibilidade de candidatura tanto do Gustavo Lima como foram com a do Marçal. Na visão deles, político tem que participar de política. Eles não gostam de outsider, o que eu discordo muito do Partido Novo. Eu gosto do Partido Novo, tem todo alinhamento com o Partido Novo, mas nessa aqui eu discordo. Cara, muitos outsiders, né? Todo mundo tem que ter um começo na política. E muitos outsiders, eles vêm e realmente podem ser pífios. Mas de pífio, a política já está cheia. Agora, esses outsiders podem chegar com sangue novo, com vontade de fazer a diferença. Então, eu posso ser considerado meio radical, mas vocês estão, sabe, meio bola fora nessa aí. Vamos lá. Quer que eu cite um nome para vocês de um outsider? Donald Trump. Bolsonaro não. Bolsonaro foi uma longa trajetória na política, candidato a deputado, foi vereador, se eu não me engano, depois deputado por vários anos. Bolsonaro não era um outsider. O Donald Trump, sim. Donald Trump era uma figura empresarial, de repente apareceu na política e hoje a população americana parece adorar o cara, parece que até o brasileiro. Olha só, o brasileiro gosta mais do presidente, futuro presidente norte-americano, do que o atual presidente que está aqui no Brasil hoje. Estou mentindo? Pois é, um outsider. E quando o Donald Trump falou, eu vou concorrer, mas todo mundo ironizou, ridicularizou o Donald Trump. Então, não brinque que o Gustavo Lima não possa ter chance. O Pablo Marçal que eu diga, né? Todo mundo ironizou o Pablo Marçal e quase levou essa. Mostra o poder e a força das redes sociais e do conhecimento que as pessoas têm através da internet. O Pablo Marçal quase levou, né? Sem tempo de TV, sem dinheiro, sem nada. E o Gustavo Lima pode surpreender muita gente. Agora, que ele enfraquece o bolsonarismo, isso é inegável. Tá? Então, eu não condeno a galera do Bolsonaro que tá pistola com o Gustavo Lima. Tá? Eu gosto do Gustavo Lima. Sou bem claro com vocês. Mas eu não condeno a galera do Bolsonaro que tá pistola com o Gustavo Lima. Tá? Por quê? Porque enfraquece a ala bolsonarista. Isso é fato. Agora,
dizer que é um outsider, nunca vai pra frente, isso estraga a política. Cara, tem coisa que não tem jeito de estragar mais. O presidente da República é o Lula. Para aí. Não, mas Gustavo Lima... Não, peraí. É o Lula. Peraí. Vou repetir para você entender. O presidente da República é o Lula. Vocês estão reclamando de Gustavo Lima? Vai a M. Vocês estão de piada. Então, assim, cara, a verdade é o seguinte. Cachorro Caramelo, Gustavo Lima, Marçal, Eduardo Bolsonaro, qualquer um. Qualquer um. Desde que não seja mais o Lula e nem o PT. E sabe, que esses avanços autoritários que estão acontecendo aí, parem, né? E eu vou repetir para vocês, pela última vez, que venha alguém que tenha bandeira da segurança pública, né? Vamos lá. Vocês viram que o governo Lula é centralizador, ele quer dominar tudo. Típico, né, da galera comunista que quer mandar em tudo. É fato. O governo Lula editou um decreto ilegal, imoral, inconstitucional para regulamentar o uso das polícias militares. Só os estados do Nordeste é que deram uma nota apoiando, né, esse decreto do Lula. Todos do Sul, Sudeste, Centro-Oeste foram absolutamente contra esse decreto, né, nefasto do Lula. Só que olha o detalhe. Estados do Nordeste que apoiam o decreto de segurança de Lula têm a maior incidência de violência. Opa, peraí. Se eu tenho estados com a maior incidência defendendo o decreto e estados que conseguiram resolver o problema da violência contra o decreto, você vai apostar em quem tem conhecimento de causa e teve resultado ou quem não tem conhecimento de causa nenhum e está deixando o povo morrer na mão de bandido? Para! Se o lado que está morrendo mais gente está apoiando isso, você vai para o lado contrário. Então, assim, cara, espero, quem quer que seja o candidato, tenha pelo menos a hombridade de ter uma boa bandeira de defesa, né, da segurança pública. Vamos lá dessa matéria. Opa, engasguei aqui, gaguejei. Vamos falar dessa matéria do Ópera Mundi, jornal de extrema esquerda, né, da galera da Left People aí. Hoje, o Alexandre de Moraes falou que aquelas figuras que defendem o nazi, que defendem o 8 de janeiro, que defendem mais não sei o quê, tem que tomar muito cuidado que essas pessoas estão cometendo crime e podem ser jogadas dentro das grades. Quem defende os ataques de Israel, né, da Palestina, do Hamas, contra Israel, está cometendo o quê? Quem defende a ditadura do Maduro está fazendo o quê? Não. Mas aí não, aí já é outro... E quem xinga os outros de fascista? Fazendo o quê? Não é calúnia? Diz o Flávio Dino que não, né? Olha isso aqui. Um jornal defendendo o autoritarismo e a ditadura do Maduro, mas nesse caso, ninguém vai falar nada. Venezuela emite mandato de prisão contra opositor de extrema-direita Edmundo Gonçalves Urrutia. A Procuradoria-Geral da Venezuela emitiu nesta quinta-feira um mandado de prisão contra o ex-candidato presidencial da extrema-direita Edmundo Gonçalves Urrutia por crimes relacionados ao atos de desestabilização do país promovido entre os meses de agosto e setembro de 2024. Quanta desinformação, né? Na verdade, o Maduro roubou as eleições. É o que a maioria dos países sérios reconheceu. O líder opositor foi candidato presidencial da coalizão extremista Plataforma Unitária nas eleições presidenciais realizadas em 28 de julho de 2024 e recebeu 44,2% dos votos, sendo derrotado por Nicolás Maduro, atual presidente e candidato do Partido Socialista da Venezuela, que foi reeleito com 51,3% dos votos. Meu Deus! E aí, nesse caso, tá tudo bem? Não, vamos lá. O Lula, depois de toda a comunidade internacional reconhecer o Maduro como um ditador, manda alguém para participar da posse do Maduro. Isso é reconhecer, né, o Maduro. Pô, isso não é crime? Não, mas comemorar o 8 de janeiro, defender, e eu repudio o 8 de janeiro. Acho uma coisa patética. Acho que todo mundo que foi feito ali de idiota útil ali, que foi para aquilo lá, que quebrou, que participou, né,
Foi bobo. Estava errado. Agora, olha a diferença dos pesos e das medidas. Dá uma olhada aqui. Edmundo Gonçalves viajará para a Argentina, para o Uruguai e para os Estados Unidos como parte do seu giro internacional para buscar apoio contra a ditadura da Venezuela, do Nicolás Maduro. E aí, o que esse cara tem depois de ter vencido as eleições, reconhecidamente pelas atas, né, que foram apresentadas, né, até a própria a própria Organização das Nações Unidas reconheceu, né, a OEA, perdão, reconheceu que houve fraude, várias instituições reconheceram fraude por parte do Maduro, e aí, tá, o Lula manda a gente para lá, reconhece, vem matéria de jornal defendendo o Maduro, mas aí pode, né, aí pode. Tá de sacanagem, né? Vamos analisar um pouquinho aqui, né, a atuação do Pavanato, cara. O Pavanato é um cara que promete muito, né, na eleição, na gestão de 2024 até 2026. Esse só vai ser vereador por 2 anos, tá? Então não vai ser mais. Por quê? Esse cara é deputado federal. É simples. Em 2026 ele ganha com a mão nas costas, a não sei que ele faça muita cagada ou fique inelegível por alguma coisa que ele falou, tá? Mas olha só, vereador mais votado de São Paulo inicia mandato protocolando CPIs polêmicas. Não, polêmica não. CPI do MST, cara, do MTST, do Boulos, protocolando junto com a Amanda Vettorazzo, que é do MBL, um projeto, né, de uma CPI, já colheu as assinaturas, para que investigue se as pessoas que estão sendo, né, ali beneficiadas pelo MTST estão sendo realmente beneficiadas ou se estão sendo exploradas, porque tem uma denúncia que diz, né, denúncia, supostamente, que diz que há uma cobrança ali de uma mensalidade, de um aluguel dessas pessoas que moram nesses lugares. E ele quer essa investigação. Esse é o papel do Legislativo, investigar esse tipo de situação. Outra CPI, ele quer investigar as ONGs. Lembra que o Rubinho Nunes entrou com uma CPI pedindo uma investigação focada no padre Júlio Lancelotti em relação aos moradores de rua ali na Cracolândia. Lembra disso? Pois é, até o Alexandre de Moraes ligou e falou, não, ninguém mexe no Lancelotti. Lembra disso? Pois é. O Pavanato falou, não, eu não estou focando em ninguém, tá? Eu quero investigar ONGs. A ONG que não deve vai ser parabenizada. A ONG que está usando o dinheiro público para fazer corrupção e é independente de quem está lá dentro, isto vai ser investigado. E aí, cara, isso é bola dentro, né? Isso é um papel bem feito por parte do Pavanato. Parabéns, Pavanato. Tem que investigar mesmo, não há nada que não possa ser investigado, tá? Não há nada que não possa ser investigado, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho, não, amanhã, né? Amanhã com mais conteúdo para vocês. Logo de manhã estou aqui trazendo mais conteúdo para todos vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.